Bora aproveitar pra gravar o vídeo enquanto ainda tá de dia, porque logo mais estará escuro e a gente perde, né, a iluminação natural. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Luane, eu sou graduada em Direito, recém-aprovada na OAB 37. E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho disso. Tô num cenário um pouquinho diferente porque eu não tô em casa, eu tô em São Paulo, vim aqui pra fazer um concurso, o concurso de escrevente do TJSP. Vocês sabem que eu sou concurseira. Eu não tô aparecendo muito aqui no canal porque as coisas andam muito corridas, né? E eu não tô tendo tanto tempo pra gravar, né? Pra me dedicar ao canal. Mas eu tenho um perfil no Instagram, lá eu mostro com um pouco mais de proximidade a minha rotina de estudos. Eu costumo interagir bastante com os meus seguidores, estão todos convidados a conhecer o meu Insta e a fazer parte da minha comunidade. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a OAB, especificamente a segunda etapa, né, que é a segunda fase. O estudo para a segunda fase é um pouco diferenciado porque é uma prova discursiva, né, composta por uma peça prático-processual e mais 4 perguntas discursivas inerentes à matéria que você selecionou. Eu escolhi Direito do Trabalho, e aí eu tive uma peça processual e tive que responder mais 4 perguntas. Cada uma dessas perguntas tem A e B, então ao todo são 8 perguntas. É uma prova bem específica, é uma prova que testa não só os seus conhecimentos práticos, né, sobre a matéria, mas também testa o seu poder de interpretação de texto, também testa a sua escrita, né, várias coisas são avaliadas. Vou contar um pouquinho da minha preparação, dos meus métodos de estudos, tudo isso que envolve a segunda fase e que o pessoal costuma me perguntar. Então, bora lá! Ao todo, os meus estudos para a OAB duraram, em média, uns 5 meses. Um pouco mais de tempo para estudar para a primeira fase, né? Porque você só pode fazer a segunda depois que passa, né, pela primeira fase, depois que você é aprovado na primeira fase. Então, você só tem o tempo disponível entre a primeira, né, e a segunda fase. O hiato aí que você tem para estudar. Na segunda fase, eu escolhi Direito do Trabalho, né, como eu falei pra vocês, só que também é um estudo um pouco mais denso, porque você estuda tudo dessa matéria que você escolheu, e Direito do Trabalho é uma matéria que tem bastante coisa no edital. Você tem que se programar certinho pra conseguir estudar pelo menos os principais temas, tanto na peça como nas questões, mas com as estratégias corretas dá pra alcançar sim um bom resultado. Primeiro de tudo, eu não me preparei sozinha, né? Não estudei sozinha nesse tempo. Eu comprei o cursinho do CEISC para poder fazer parte da minha preparação e foi, assim, uma escolha muito certeira, porque eles me ajudaram muito. Eu tenho certeza que se eu estudasse sozinha, eu teria ficado muito mais perdida. Então eu sou muito grata aos professores, né, ao Luiz Henrique e a Cleise, são os professores que dão Direito do Trabalho, né, no CEISC. Estou aqui para certificar que o curso vale a pena, pelo menos os professores de Direito do Trabalho são muito bons. É claro que é você que vai ter que estudar, você que vai ter que organizar a sua rotina para estudar, mas ter pessoas ao longo do caminho que ajudem, que incentivem, que facilitem o seu processo é muito bom, porque a gente acaba ganhando um certo tempo, né? Já que a maioria das pessoas tem uma rotina que é um pouco mais estressante, um pouco mais corrida. Ter um cursinho ali, professores que facilitem o seu trabalho, que já te deem pronto aquilo que você precisa fazer, te direciona para seguir um caminho mais curto, sabe? Não mais fácil, mas assim, um pouco mais curto, né, de se chegar. Eu acho que é super válido. A minha rotina era baseada em leitura de lei seca e treino de questões. Eu me dediquei muito, muito, muito às questões, porque eu sabia que se eu me garantisse nas questões, eu não precisaria me esforçar tanto assim na peça, já que é o que deixa os candidatos um pouquinho mais aflitos. Porque como é que funciona a divisão, né, dos pontos? Como eu disse, a prova da segunda fase é uma peça processual, eles montam um caso fictício e aí a gente, como advogado, né, representa um lado das partes, ou o reclamante ou o reclamado, para poder defender seus direitos. E aí, a partir do caso fictício, você tem que identificar que tipo de peça que é. Pode ser uma reclamação trabalhista, uma contestação, um recurso ordinário, um recurso de revista. Enfim, tem mais de 20 peças possíveis que você pode identificar. Mas aí todas elas estão inseridas em um grupo. Ou é uma petição inicial, ou é uma peça de defesa, ou então é um recurso. Essa peça processual vale 5 pontos, metade da prova. E aí as questões valem 1,25, que somando tudo dá mais 5 pontos. Então, de peça você tem 5 pontos e de questões mais 5.
Eu decidi investir muito mais nas questões, porque assim eu garantia aí uma quantidade até que razoável e não precisaria investir tanto assim na peça. A leitura da lei seca foi essencial também, só que aí você me pergunta, poxa, Luane, mas é necessário? Já que você vai estar com seu vade-mecum no dia da prova, então... Oxe, para de mexer aí. Será que não seria mais interessante investir esse tempo na prática, já que é o que, querendo ou não, vai fazer diferença? E assim, gente, é uma estratégia, dá pra você fazer isso e deixar pra só pesquisar no dia da prova aquilo que for cair, mas se você for precavido como eu, você vai dar uma estudada na lei seca antes. Por quê? Apesar, né, da gente estar ali com o vade-mecum, poder consultar o vade-mecum na hora, se você não tiver conhecimento da lei, pelo menos dos principais tópicos da lei, que cai, no nosso caso, a CLT, não souber onde procurar, você pode se confundir muito. Outra coisa, gente, é importante você conhecer os artigos que a banca geralmente cobra. O nosso ordenamento jurídico é gigantesco. Você vai encontrar essa resposta para o mesmo caso em diversos lugares, na Constituição, na CLT, em alguma lei complementar, na súmula, na OJ. E assim, você pode estar certo, sabe? Você colocou o fundamento correto, mas às vezes não é aquele fundamento que a FGV considera. E se você não tiver esse conhecimento prévio, pelo menos, né, pelos treinos que você faz, você pode acabar aí perdendo pontos. É interessante você fazer a leitura, pelo menos, dos principais artigos que a FGV geralmente cobra, né, dos principais temas, para você não ficar perdido, para você saber onde procurar e também não ficar perdendo muito tempo na hora da prova. Na minha prova, caiu bastante coisa de CLT. E graças a Deus eu tinha lido bastante, tinha feito, né, a meta de CLT em 20 dias. E na hora de fazer, responder as perguntas, eu sabia exatamente onde procurar. Porque eu já tinha lido antes, entendeu? E é muito mais fácil. Ter esse contato prévio com, né, o instrumento normativo, o vade-mecum, é essencial. É uma dica que eu dou. Eu tenho uns amigos que optaram por não ter esse contato com a lei, porque acharam que na hora ia dar pra fazer, já que era só procurar no índice remissivo, e acabaram reprovando, porque não é tão simples assim. Você tem sim a resposta ali na sua mão, literalmente, mas se você não souber onde procurar, isso vai mais te atrapalhar do que ajudar, porque você vai perder muito tempo procurando, você vai ficar incerto sobre a resposta, você vai ficar com dúvida sobre o artigo correto, porque como eu disse, a resposta às vezes está em mais de um lugar, e como a banca tem uma certa discricionariedade na hora de cobrar esses artigos, a gente tem que colocar exatamente todos que a gente encontrar na lei. Mas e aí, se você não souber que o artigo tá na lei, como é que você vai fazer? Então, muito importante leitura de lei seca, tá, gente? Tanto quanto a prática. E aí, aproveitando o gancho, né? A prática também é muito importante. Tanto a leitura da lei seca como a prática. As duas têm que caminhar de mãos dadas, gente. Não dá só pra você ler a lei seca e não treinar. E não dá pra você só treinar sem ler a lei seca. Porque vai ficar faltando alguma coisa, sabe? E a prática também foi essencial pra mim, mas como eu falei pra vocês, eu investi bastante tempo nas questões. Investi muito esforço nessas questões. Porque eu queria garantir, né, a minha pontuação nas questões, já que treinar questão é muito mais fácil, porque a peça você tem que tirar aí pelo menos 3 horas do seu dia. Pra mim era muito mais viável responder várias questões ao longo do dia, ao longo da semana, né, e tirar um dia específico, geralmente no domingo, pra treinar a peça, porque a minha mentalidade foi a seguinte: eu não preciso fazer todas as peças. No direito do trabalho... Muito engraçado. Tá, pode continuar. No direito do trabalho, assim como em outras matérias, a gente tem inúmeras peças. Se não me engano, tem mais de 20, quase 30 peças cabíveis, né, segundo o edital. Como é que eu vou treinar todas essas peças? Se tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para fazer, não só fazer peça, como que eu vou estudar isso tudo? E aí eu pensei que seria mais viável se eu entendesse a estrutura de cada uma das famílias, né, de petição inicial, de defesa e de recurso. Seria muito mais interessante saber essas estruturas e depois entender cada uma das peças, entender quando é que elas seriam cabíveis e colocar cada uma delas em uma família, porque a estrutura seria a mesma. Eu não teria que decorar a estrutura de todas elas. Seria muito inviável. Porque, né, como é que eu vou conciliar isso com o estudo de questão, né? A prática de questões. É muita coisa, gente, não dá, a gente fica louco. Então, eu fiz isso, treinei muita questão, investi bastante tempo nas questões. Eu fazia de 4 a 7 questões por dia, todos os dias, depois de concluir a meta de lei seca. E era assim, todos os dias, até o final da minha preparação. Eu fechei quase todas as questões de direito do trabalho. Sobraram
pouquíssimas questões, porque eu fui com essa mentalidade de treinar bastante questão, saber como é que eles cobram geralmente, né? Como é que é o padrão de resposta deles também, como é que eles gostam da resposta. Se eu treinar nisso e entender a estrutura das peças sem ter que decorar todas elas, eu tenho aí uma grande chance. E deu certo, pra mim, esse método deu muito certo, de leitura de lei seca mais treino de questões, tanto é que eu consegui um resultado aí muito bom. Eu não esperava esse resultado, mas deu muito certo, então recomendo muito que a leitura da lei seca e a prática de questões, principalmente, faça parte da sua rotina de estudos. Vai fazer toda a diferença, gente, eu prometo pra vocês. Agora, bora falar um pouquinho sobre os materiais de estudos que eu usei. Gente, não precisa de muita coisa, tá? Vocês não precisam comprar um mundo de coisas. O que é que vocês precisam? De um material de lei seca, e aí você não precisa comprar ele físico, você pode usar da internet, imprimir, sei lá, a CLT da internet, que é o suficiente, é a mesma coisa. Você comprar a CLT física e imprimir o material da internet, às vezes vai sair mais barato você imprimir, e você precisa de um material de prática, né, das provas anteriores. E aí você pode encontrar também no site da FGV, tem todas as provas anteriores, não precisa de muita coisa. Ok, falei de todas as questões objetivas aí que a gente consegue facilmente resolver. Bora falar de uma questão um pouquinho mais subjetiva, que é o controle emocional que a gente precisa ter em relação a essa prova. Eu não vou mentir pra vocês, não vou dizer aqui, né, que foi fácil, que foi tranquilo, que foi super gostoso passar por isso, por esse processo, porque não foi. Quem fala que é uma prova tranquila, que não mexe com a gente, que você sai intacto, tá mentindo, porque mexe sim com o nosso psicológico, faz a gente duvidar em algumas situações. Então, assim, é difícil esse processo, não é fácil, tá, gente? Envolve muito mais coisa do que só estudar. Envolve você lidar com a sua situação pessoal. Às vezes você não tá passando por um momento legal, às vezes você tá passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, uma dificuldade matrimonial, espiritual, enfim. Existem inúmeros fatores que podem interferir nesse processo, não é fácil. E para cada pessoa é uma experiência diferente, mas é só mais uma etapa da vida, sabe? Não dura para sempre. Vocês verem, a prova 37 já acabou. Quem tava com medo do resultado, já saiu o resultado. Quem tava com dúvida se fazia ou não, já acabou. O pessoal já tá se preparando para a próxima prova. Então, assim, passa, entendeu? É só um momento, é muito passageiro. Então, o que me ajudou nesse processo, muita gente me pergunta, né, como é que você lidou com o medo durante esse tempo todo? Então, gente, às vezes você não lida, sabe? Você só leva com a barriga, você aprende a conviver com isso, porque você percebe que aquilo não vai te matar, sabe? Você precisa passar por um desafio, se você quiser alcançar coisas melhores, quiser novas oportunidades, você vai ter que sair da sua zona de conforto, vai ter que enfrentar o desafio, mas não dura pra sempre, como eu disse. E o que me ajudou muito nesse processo foi dar o real valor a essa prova. O fato de eu ter tirado 9 não define quem eu sou, não define a minha inteligência. Eu sei que eu dei o melhor de mim, eu sei que eu me esforcei muito, tem muito mérito da minha parte, só que é muito mais do que estudar. É um processo que envolve aí inúmeros fatores, e o que me ajudou muito foi, como eu disse pra vocês, dar o real significado a essa prova. É só uma prova. É isso. E no final, quando chegar a aprovação, você vai olhar pra trás e ver que tudo valeu a pena. E essa experiência que eu queria compartilhar com vocês é um pouquinho só, né? Uma parte do que eu vivi. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas acerca da OAB, vocês sabem que vocês podem contar comigo, podem me mandar um direct ou então deixar um comentário aqui nesse vídeo, que eu estou prontíssima pra ajudar a quem precisar. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso. Um beijo a todos e até a próxima.